Eu sei que muitos de vocês estão aí na luta para perder peso, mas talvez o que você não saiba é que existem erros que você pode estar cometendo, que você nem se dá conta, que te bloqueia e impede o seu emagrecimento. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre alimentação, suplementação e estilo de vida que eu tenho certeza que vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. Bem, então sem enrolação, vamos lá para os piores erros que você pode estar cometendo e que pode estar te impedindo aí de conseguir emagrecer. O primeiro erro é fazer uso de remédios, especialmente sem orientação de um médico. Eu sei que existem aí muitos remédios no mercado que podem sim ajudar no processo de emagrecimento, mas esses remédios têm que estar associados à reeducação alimentar, à mudança do estilo de vida para que de fato você consiga emagrecer e continuar com o peso que você deseja. Muitas pessoas usam esses remédios, a gente sabe aí que tem as canetinhas mágicas, né, que o pessoal tá uma febre aí, todo mundo utilizando, conseguem emagrecer, sim, porque tem um resultado, tem uma eficácia ali, tem todo um estudo que comprove que realmente na prática as pessoas conseguem perder peso, mas quando para o remédio, acaba tendo reganho de peso, especialmente se não fez as modificações na alimentação, no estilo de vida. Então, o primeiro passo é não confiar nos remédios 100%, não achar que aquilo ali vai ser a solução milagrosa para o seu emagrecimento. Pode ajudar, mas ele não é a solução definitiva. Você precisa associar isso à mudança do estilo de vida e alimentação. Combinado? O segundo erro que muitos cometem é fazer dietas muito restritivas. Gente, eu pego muito isso. Dieta do abacaxi, dieta da lua, dieta do ovo, dieta da banana. E as pessoas começam a dieta e cortam tudo da alimentação. Tira tudo. Não vou comer mais nada, agora faz aquela dieta extremamente restritiva. E o corpo precisa de nutrientes. Se você começa a comer muito pouco, você começa a ficar fraca. Você vai se sentir cansada, você vai ficar desnutrida, sem vitaminas, sem minerais. E a gente precisa disso para emagrecer. Claro, é fundamental que você diminua o consumo de alimentos, mas se você cortar tudo, você vai ficar aí totalmente desnutrida. Isso vai fazer falta. A unha vai quebrar, o cabelo vai cair, a pele vai ficar feia, não vai conseguir ter nem ânimo para fazer atividade física. Então, o segredo é saber fazer boas escolhas. O segredo é você fazer trocas inteligentes, consumir alimentos que você vai conseguir lhe dar nutriente, mas não vai fazer você engordar. São alimentos que aumentem a sua saciedade, alimentos que vão dar volume para suas refeições, mas que não vão aumentar a densidade calórica, não vão aumentar as calorias da sua refeição. Outra questão em relação à dieta muito restritiva que eu percebo é que elas não se sustentam por muito tempo. Dificilmente, me conte aqui nos comentários se você já fez alguma dieta muito restritiva, essas dietas aí mirabolantes que aparecem na internet, e como é que foi? Você conseguiu emagrecer? Você conseguiu se manter magra, principalmente? Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? O terceiro erro que muitos cometem é retirar o carboidrato da alimentação, fazer a famosa dieta zero carb. Gente, não é a low carb. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando tudo sobre como fazer dieta low carb do jeito certo, porque muitas pessoas acabam tirando totalmente o carboidrato e se esquecem que o carboidrato é a nossa principal fonte de energia para o nosso corpo. Se a gente não fornece carboidrato para o corpo, para que ele produza energia, para a gente poder fazer as nossas atividades do dia a dia, para manter seu coração batendo, seu cérebro funcionando, ele vai ter que produzir essa energia de outras fontes. Em geral, o corpo ele vai acabar utilizando fontes de proteína. E onde é que a gente tem muita proteína no nosso corpo? Nos nossos músculos também. Então a tendência é que seu corpo vai lá e degrade o músculo, você vai perder músculo, que a gente se mata na academia para conseguir, porque você não está se alimentando de forma equilibrada, você não está consumindo carboidrato suficiente. E ele precisa de glicose para fornecer energia. Então ele vai tirar lá a proteína do músculo, vai degradar o músculo para poder fazer energia a partir dos seus músculos. Gente, isso não é vantagem, tá?
Então, ó, não dá para tirar totalmente o carboidrato. Diminua o carboidrato, faça a dieta low carb. Vou deixar aqui para vocês o link do meu vídeo explicando tudo sobre dieta low carb para vocês aprenderem a fazer do jeito certo, tá? Quarto erro que eu vejo que muitos cometem também: não cuidar do sono, não priorizar o sono. A falta de sono afeta vários hormônios no nosso corpo que regulam o apetite e a saciedade. Isso vai levar ao aumento de peso. Escreve o que eu estou falando. Se você não dorme, você come mais. Se você não dorme direito, você come mais. Se você chegou até aqui e está gostando do seu vídeo e gosta dos conteúdos aqui do canal, não se esqueça de se inscrever. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo com muito conteúdo sobre alimentação, suplementação para ajudar vocês aí no processo de emagrecimento. Quinto erro que muitos cometem: desistir após um deslize. Parar de fazer a dieta, parar de seguir a alimentação adequada depois que dá aquela deslizada, aquela famosa jacada. Todo mundo tem momentos de fraqueza. Gente, não acredite em tudo que você vê aí nas redes sociais. Ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Muitas vezes a gente vê lá a blogueirinha postando que ela está indo todos os dias na academia, postando que ela nunca sai da dieta, postando que ela tem alimentação correta, e não é assim que funciona. O importante é você não desistir depois que você deu aquele deslize. Volta para o seu plano. Se no final de semana você comeu mais do que devia, você exagerou, você acabou comendo bolo, comeu pizza, comeu hambúrguer, disse assim, poxa, agora já era, já engordei tudo de novo. Não pense assim. Se você deu essa derrapada, deu essa deslizada, segue o baile, e não é no dia seguinte que você vai voltar, é na refeição seguinte. Então, se no almoço de domingo você exagerou muito, na janta você já volta aí para sua alimentação normal, já maneira ali na janta, na próxima refeição você já começa ali tudo de novo. Volta para o seu plano alimentar, volta para sua atividade física e vida que segue, combinado? Sexto erro que eu vejo muitos também cometendo é não ajustar a ingestão calórica conforme você vai emagrecendo. Então, à medida que você vai perdendo peso, o seu corpo ele vai precisando de menos calorias para manter esse novo peso. É como se o seu metabolismo começasse a dar uma desacelerada. O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, ele está vendo que você não está comendo tanto, que você está diminuindo o seu consumo calórico, e ele vai começar a dizer assim, pensar assim, nossa, não está vindo tanta energia, eu vou ter que começar a dar uma diminuída, e vou ter que começar a fazer as minhas atividades gastando menos energia. Então, por isso que é importante você também fazer esse ajuste calórico. Se no início você estava consumindo lá suas 1.500 calorias, isso estava conseguindo te emagrecer, agora quem sabe você vai precisar apenas de 1.300, e a gente vai ajustando isso ou aumentando o seu gasto energético total, para que você consiga continuar no processo aí, evoluindo no seu processo de emagrecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês consigam aí colocar em prática algumas dicas e sugestões para não cair nesses erros aí que muitos cometem e que impedem vocês de conseguir emagrecer. Até o próximo vídeo e cuidem-se!